da nossa cidade, dia 11 de agosto, a gente tinha pouca coisa. E fomos mandados para Lodz. Dona Dina, vamos parar só um segundinho para eu trocar a fita. Dona Dina, retomando um pouquinho, antes de ser estabelecido o gueto, como foi exatamente quando iniciou a guerra na sua cidade? O que aconteceu nesse dia, no primeiro dia No primeiro dia, da guerra? a gente fugia, todo mundo fugiu da cidade, ninguém, porque a gente sabia que os alemães são ruins, que estão matando. Então a gente ficou com muito medo, fugia para o centro da Polônia. Fugia de que maneira? A pé, tudo a pé, porque não tinha condução, ninguém tinha condução. A cidade era pequena, tinha um táxi na cidade, e o resto a gente andava de carroça com cavalo. Sim. A cidade, esse aqui já é 70 anos atrás, 90 anos atrás. A senhora chegou a ver os alemães entrando na cidade? A gente via eles entrando. Como eles entravam? Entrou militar não a pé. Entraram com carros, com tanques. Invadiram logo a cidade, entraram já com as músicas deles e músicas alto, tocou alto, para todo mundo ouvir que já estou dentro da cidade. E a gente se escondia, ninguém saía de casa. Mas depois eles iam nas casas e chamavam para todo mundo se apresentar no quintal. Assim, se apresentar. A gente ficou com medo, porque não tinha, ninguém pergunta por quê, porque a gente sabia que se pergunta, matam. Ninguém perguntou por que fazem isso, por que fazem aquilo, porque se perguntava, eles matavam mesmo. Então a gente nem perguntou nada e ia como o gado vai atrás. Um foi e outro foram atrás. Ninguém se rebelou, Dona Dina? Não tinha rebelião. Ninguém se rebeliou porque ficamos com medo. Eles com armas e a gente sem nada. E quando foi estabelecido o gueto, eles ameaçavam com armas na ocasião? Todos com armas, todos sempre com armas. Eles andavam sempre armados. E falando alto, falando grosso, sempre armados e falando muito grosso, assim. A gente ficou com muito medo deles. Nesse período do primeiro gueto, na sua cidade, a senhora viu judeus sendo mortos? Sim, não vi, mas a gente ouvia. O quê? Que quem passava de um lado para o outro, a gente ouvia matar, ouvia dar os tiros. Davam os tiros e matavam. No outro dia a gente ouvia que essa aqui, porque quando acabou o alarme, assim, um tipo de alarme, a gente saía. Então sabia que essa foi morta. A gente ouvia. Que alarme era esse, Dona Dina? Esse aqui é alarme, quando eles andavam com o microfone. Esse aqui era um alarme. O alarme que todos têm que ficar dentro de casa, ninguém pode ficar fora de casa. Então todo mundo se escondia dentro de casa, porque ficou com medo que vai morrer. Porque eles não escolhiam ninguém, matavam mesmo a torta e a direita. E como foi que a senhora soube que tinha que estar na sinagoga? Exatamente como foi que a senhora sabia que tinha que sair de casa com um pacote? Que eles falaram para pegar alguma coisa para comer e se apresentar na sinagoga. Pelo microfone, eles mandavam avisar pelo microfone. Então a gente corria, todo mundo queria ser primeiro na sinagoga, então a gente saía de casa com pouca coisa e ia para a praça da sinagoga. Chegando lá, eles separaram esses 1000, que como eu falei antes, separaram os 1000 para levar para o gueto de Lodz. Como foi a ida para o gueto? De caminhão. O caminhão cabiam muitas pessoas? Eles empurravam, tinha 2, 3 caminhões. Empurravam que nem peixe, assim, um em cima do outro.
E entre os gritos que se gritava, se chorava, todo mundo gritava, todo mundo chorava, porque sabia, mas ninguém sabia se vai pro gueto. Quando puseram nós no caminhão, aquele povo que estava dentro da sinagoga já estava lá dentro. E esses de fora puseram nos caminhões e falaram que vamos para o serviço. A gente pensou que vai para a morte, mas no fim fomos para o gueto de Lodz. A senhora já tinha informação de que havia morte? Pessoas indo mandadas para a morte? Não, ninguém sabia. Ninguém acreditava que hoje em dia que pode ser isso. Ninguém acreditava que tem câmaras de gás que eles queimam vivo. Vocês ouviam o que estava acontecendo no resto da Europa? Tinham informações nessa época? Não, a gente não ouvia muito, não ouvia muito. Porque a gente tinha medo de se reunir, porque eles não deixaram reunir as famílias, nem os vizinhos, cada um na sua casa. Quanto tempo levou da sua cidade até Lodz? Não me lembro, acho que um dia. Era 50 quilômetros, mas de caminhão acho que um dia levou. Nessa época nós perdemos o Mendel. A gente tinha perdido ele, o meu irmão. Nós tínhamos perdido ele quando chegamos na estação de trem. Nós viemos de ônibus, mas deixaram todos na estação de trem, na Czarnieckiego. Lá nós achamos meu irmão. Então a gente já ficou os 3 irmãs, o irmão sempre juntos. Onde iam todos. Mas ninguém sabia que somos irmãs. O pai pensava assim, 3 meninas, uma vai atrás do outro e o menino vai junto. Então, e chegando lá, eles mandavam depois para as casas. Eles deram as casas para morar. E nós fomos morar, meu irmão com nós 3 irmãs, sempre 3 irmãs, sempre, vida toda junto. Vida toda juntas. Então fomos morar na Drevnovska 25, Ulica Drevnovska 25. Esse aqui foi no gueto de Lodz. Quem mais morava na mesma casa? Na mesma casa depois, nós achamos o cunhado, o marido da Scheindl, o Heiner, com a filha Rifte. Então eles vieram morar junto com a gente. Nós tínhamos um quarto, porque o banheiro era no quintal, mas tínhamos um quarto grande, úmido, mas um quarto grande com camas. E a gente morou lá. Eu tinha uma cozinha e umas panelas e camas. E o que vocês faziam de comida, dona Dina? Eles deram rações. O que tinha lá? Tinha tudo, tinha pão, mas tudo de pouco. Pão, açúcar amarelo. Açúcar cru, assim, amarelo. Tinha um pouco de óleo. Dava de tudo um pouquinho. Mas como nós éramos em 4, foi eu que cozinhava e eu arrumava tudo. Então sempre dividia para sobrar para mais tarde. Porque se uma pessoa só não conseguia se controlar. Mas como éramos em 4, as porções eram maiores. Em vez de uma porção já tinha 4 porções. Eu dividia para sempre sobrar mais alguma coisa para depois. Esse gueto, a senhora lembra o tamanho do gueto? Era grande. Era cercado, dona Dina? Era cercado. Do quê? Como era a cerca? Arame farpado. Quem guardava essa cerca? Não sei. Mas se estava farpado, ninguém passou. Quem organizava a rotina? Tinha um comitê, o presidente do comitê era o Runkovski. Ele comandava tudo e ele dava as ordens. Mas a gente sabia tudo, porque a gente vivia com a esperança, quem sabe acaba a guerra. Mas a gente vivia com esperança só, porque a guerra não acabou. No gueto havia cartão de racionamento? Tinha cartões de racionamento. Porque no gueto, quando viemos para o gueto, a gente procurou serviço.
Então, nós fomos trabalhar numa fábrica de tapetes, tapete feito à mão. Era o dono da fábrica era Klugman. Onde ficava a fábrica? Na Podjetna 20, na rua Ulica Podjetna, número nem lembro. Mas como era Klugman, e nós ouvimos Klugman, então nós fomos lá, as 3 irmãs com o irmão. Fomos lá procurar o serviço com ele. Ele falou, ele foi muito bom. Ele falou, como vocês se chamam Klugman mesmo o nome, e ele pegou nós 4 para o serviço. E quem trabalhou já ganhou um cartão para comida. A sopa, o almoço a gente ganhava lá. Ganhava no serviço. E o resto tinha uns papéis para comprar as coisas. Havia polícia judaica dentro do gueto? Havia. Tinha polícia judaica que comandava. A senhora viu pessoas sendo maltratadas no gueto de Lodz? Todos foram maltratados, porque uma vez ou outra eles faziam chamada, eles vinham para o quintal, faziam chamada que todos têm que se apresentar no quintal. Então todos se apresentaram e eles gritaram e matavam. Eu vi rasgar uma criança no meio, pegava uma criança com 2 pés, pegava numa mão um pezinho e outra mão outro pezinho e rasgou a criança no meio. Jogou metade para lá, metade para cá. A senhora viu isso quantas vezes, dona Dina? A gente via bastante vezes, mas não lembra quantas vezes, porque sempre só se via maldade, só se via maldade. Ninguém viu coisa bonita, boa. Porque a gente vivia com o dia passou e já estava contente, hoje passou, está contente, amanhã outro dia, vamos ver o que acontece amanhã. Porque ninguém sabia o que vai acontecer amanhã, que ordem vão dar para amanhã. Então a gente vivia por dia. Nessa ocasião, a senhora tinha notícias do seu pai e dos irmãos? Não. Nós estávamos... Da irmã e da do irmã, irmão? não, já sabíamos que foram para o forno. Ficamos sabendo que o resto do povo foi para o forno. Mas não sei se para Treblinka ou para Helm. E do outro irmão, a senhora tinha notícias? Do outro irmão não tinha notícias, não. Tinha notícias quando a gente estava em casa, porque ele foi pego em 1941. Como a gente ficou até 1942, então nessa época, nesse ano, a gente tinha notícias dele que ele está em Helm, em Nekla, que ele está em Nekla. A gente ficou sabendo que ele está em Nekla, mas a gente mandava ainda pacotes de comida para ele. A senhora sabe se ele trabalhava lá em Nekla? Ele trabalhava. A senhora sabe no quê? Não sei. Fazia autoestrada, porque não tinha serviço para todo mundo. Eles mandavam, esse fez hoje, amanhã mandou desmanchar e fazer outra vez, para dar serviço para todo mundo. A senhora ficou no gueto de Lodz, convivendo com pessoas de outras regiões, vindas de outros países, ou não? Não. Só vinham gente da nossa cidade e das cidades em volta, vizinhas, das cidades vizinhas. Todo mundo vivia no gueto de Lodz, tinha muita gente. E a gente se dava, eu tinha amigos, bastante amigos da nossa cidade. Dentro do gueto podia se movimentar. A gente andava, no sábado e domingo não trabalhou. Não se trabalhava, então a gente andava sábado e domingo, a gente andou a fazer visitas um para o outro. Porque não sabia se no outro dia vai se encontrar outra vez, porque eles chamavam toda vez, faziam chamadas, eles vinham para o quintal, hoje dessa casa se apresentam 3. Então se apresentavam os 3 dessa casa, e eles sempre chamavam para levar para o forno. Mas a senhora, nesse momento, sabia para onde eles estavam sendo levados? Nessa época, a gente já sabia que vai para o forno. A senhora ficou trabalhando nessa fábrica de tapetes até quando?
Até 1944, mais ou menos agosto, setembro de 1944, quando esvaziaram o gueto. Então esvaziaram o gueto e todo mundo se apresentou. Também deram ordem para todo mundo levar do bom e do melhor, que vamos trabalhar no outro campo, porque esse campo já não tem mais serviço, que vai para outro campo, vai trabalhar. E foi em agosto ou setembro, mais ou menos, 1944. Nessa época, foi mandada para Auschwitz. E eu ainda peguei um pão de 3 quilos, porque lá na Polônia tinha pães redondos, de 2 quilos. E eu ainda, para não passar fome, peguei, vesti um casaco preto, que eu tinha um casaco comprido, e pus na barriga um pão. Quando chegamos na Auschwitz, fez seleção, o Mengele. Foi o Mengele que, com a bengala, fazia a seleção. E nós 3, as irmãs, os 4, como um irmão. O irmão logo foi separado para outro lado, porque separadas mulheres, separados homens. Então se despedimos do irmão, e nós 3, uma atrás da outra. Quando minha irmã mais velha passou, e para mim ele falou para ir para o outro lado. O outro lado a gente sabia que vai para o forno. Então a minha irmã ainda gritou, mas ela é solteira, ela é moça também. E começou a gritar, abre o casaco e joga fora o pão, joga fora o pão. E eu peguei e joguei fora o pão. E minha sorte, não sei que sorte, que me chamou de volta para ficar junto com as duas. A senhora, antes de chegar em Auschwitz, sabia para onde estava sendo levada? Não, ninguém sabia. Sabia que que estamos levados para o serviço, mas a gente não sabia para quê. De Lodz para Auschwitz, como que a senhora foi levada? De trem, tudo de trem, trem aberto. Como era esse trem? Um trem não é de trem de mercadoria. Quantos dias levou a viagem, dona Dina? Um dia. Um dia? Um dia, é. Quando a senhora saiu do trem, o que foi a primeira coisa que a senhora viu? A gente via, nós chegamos de noite, a gente via os homens andando, porque lá, quando ele fez a seleção, quando fez a seleção, já era de noite. Só se via gente andando, porque já era perto no Auschwitz mesmo. Só se via gente andando de cobertor assim, coberto, para não ter frio, porque eles deram cobertor para cada um. Então é isso que a gente via, mas a gente não sabia nem para onde vai. A gente pensou que vai para o forno também. Ninguém esperou que vai para o serviço, para alguma coisa. Pensou que vai para o forno também. Como a senhora sabe que foi o Mengele que fez a seleção? Porque todo mundo falava que Mengele. Não olhei, nem vi ele, mas todo mundo falava que o Mengele, o nome dele é Mengele com bengala. Você é aqui, você é lá, você é aqui, você é lá. É por pura sorte, quem viveu é por pura sorte. A senhora sabia para onde ia cada um dos grupos? A senhora não, ninguém sabia para onde vai. Mas a gente sabia que vai para cá, vai uma parte para lá, uma parte para cá. Mas a gente não sabia, mas a gente se cuidava sempre às 3. Onde ia uma das 3, as 2 iam atrás logo. Ninguém sabia que somos irmãs, porque se soubesse que somos irmãs, eles separavam mesmo. Mas assim, um atrás do outro, ninguém sabia que somos irmãs. E fomos parar no baraco número 8, em Auschwitz, foi de noite. Ainda não paramos não. Quando chegamos, eles mandavam tirar toda a roupa e os homens cortaram o cabelo de todo lado, sabe, os pés para cortar e as mãos, tudo cortaram o cabelo e depois mandavam para o chuveiro com coralina, não é chuveiro com água, escorria do chuveiro coralina, para queimar se alguém tem alguma coisa, se tem algum bicho, se tem alguma coisa para queimar. E a gente andava. Quando já era depois do banho, depois de tomar o banho,
Eles deram um vestido para cada uma. Não escolhia o vestido, ele dava um atrás do outro. Uma grande podia receber um vestido de criança, uma menina recebia roupa de homem, não se escolhia a roupa. Justo eu recebi um vestido muito bonito de seda, e depois a moça que cuidou do barraco gostou do vestido, eu vendi o vestido por 3 sopas, para dividir com minhas irmãs as 3 sopas para estar mais forte. Nesse dia mesmo? No primeiro dia? Não, foi no outro dia. No outro dia, porque nesse dia nós fomos para a barraca e tinha beliche. E a gente foi para a beliche. E a gente não dormia de comprido nas beliches, mas dormia na largura. 6 na beliche. Quantas mulheres havia no quarto? Ai, tinha muito, não sei, mas tinha muito. Quando nós chegamos já estavam lá, as húngaras já estavam lá, jamais estavam lá, nem sei quanto. De que outras regiões da Europa havia pessoas? Vieram da Tchecoslováquia, da Hungria, da Grécia, da Romania já tinha. Ciganos? Eu nem vi ciganos, nem sei. Pode ser que tinham ciganos, mas a gente vivia cada um por si, assim por dia. A gente nem se interessou se são ciganos, se não são. Porque a gente vivia assim que nem um bicho no mato. A senhora recebeu um número em Auschwitz? Recebi um número, mas no vestido. A senhora se lembra o seu número? Nem lembro o número, nem lembro. Nem lembro o meu número. A senhora recebeu comida no dia que chegou em Auschwitz? Nós chegamos de noite, não recebemos nada. No outro dia recebemos um pedaço de pão, um pedaço assim, mais ou menos assim, cada um pedaço de pão, que davam para cada uma, e essa aqui era comida para o dia. E deram uma sopa, e porque deram para cada uma lata, e deram sopa. Sopa era água. Não era sopa para comer, era mais água. O que a senhora e as outras mulheres fizeram no dia seguinte, depois de comer? Depois de comer, eles fizeram chamada. A gente ia para fora, fizeram chamada para ver quanta gente tem. E esse aqui era 4 horas da madrugada, era em dezembro, frio. Nem lembro se foi. Mas no frio, gente sem roupa, só com vestidinho. Quando eu vesti, sem sapato, sem nada, só com vestidinho. Quando eu troquei vestido bonito pelo feio, ela me deu justo um vestido pequeno. Mas fiquei contente com esse vestido porque já tinha ganho 3 sopas para se sustentar um pouco. Quem cuidava do barraco, dona Dina? Os alemães cuidavam, os militares cuidavam, andavam em volta e toda a barraca tinha uma diretora. Já escolhida entre os Häftlings, entre a gente já se escolhia uma que tomava conta, mas em volta sempre os alemães com armas. A senhora lembra o nome da diretora do seu barraco? Não lembro, não. Só sei que era húngara. Ela maltratava as Maltratava, prisioneiras? sim, maltratava. Porque ela pensou que quando ela vai maltratar, fica mais bonito para ela se mostrar para os alemães. Então ela maltratava a gente. Mas, de que maneira ela maltratava, dona Dina? Ela batia muito. Gritava, xingava, batia. Nessa ocasião, a senhora tinha notícias Não. de algum lugar? Não, a gente informações de fora? A gente não tinha notícias de nada, de ninguém. A gente vivia que nem um bicho no mato. Passou um dia, a gente deu graças a Deus que passou esse dia, já esperou outro dia. A senhora conseguiu realizar algum trabalho em Auschwitz? Não, em Auschwitz nem fiz nada. Não. Nada? Não, em Auschwitz não. Mas depois fomos mandados para Freiburg,
para uma cidade, eles fizeram a chamada e dividiram uma parte para ir para a fábrica de aviação. Então eu fui escalado para uma fábrica de aviação e eu fazia asas de avião. Pregava com prego sem cabeça, nem sei como chama aqui. E eu pregava as asas. Trabalhava ia de manhã ia a pé e voltava à noite. O dia todo ficava na fábrica trabalhando. E a senhora voltava? Para o Auschwitz. Quantas horas de caminhada para chegar na fábrica? Nem lembro, mas a gente andava bastante. Nem lembro. Mas andava a pé, sempre a pé. Havia calçado? Não tinha calçado, não tinha nada. A gente andava assim. A gente via gente andando dormindo. Ainda precisava cantar, eles cantaram as músicas, a gente precisava acompanhar as músicas deles e assim andava, sonolento, mas andava. A senhora, que tipo de música era, dona Dina? Sei lá, as músicas alemãs que eles cantavam e a gente tinha que bater palma, que tinha que andar atrás. Na fábrica, a senhora recebia alimento? Não. Eu pegava, antes de ir para a fábrica, eles davam esse pedacinho de pão e com esse aqui passava o dia todo. Justo eu tinha um mestre alemão, um moço muito bom. Ele via que eu passava fome, ele me trazia a comida da casa dele. Um outro alemão, o alemão era o refém político, é prisioneiro político. Então ele era livre. Só que estava no campo de concentração, ele me trazia comida e eu dividia com as duas irmãs. Não tinha sabão, não tinha nada nem para lavar roupa. Ele trazia sabão quando ele via que a gente trabalhou. E vinha no outro dia com as mãos sujas, pretas, e perguntou por que não lavam mão. Falei que não tem água, não tem sabão. Então ele trazia sabão e antes de ir embora ele me mandava lavar as mãos, enxugar e depois me apresentei para ir para Auschwitz voltar. A senhora menstruava no campo, dona Dina? Não se menstruava porque acho que eles puseram alguma coisa na comida para não menstruar. Ninguém menstrua. A senhora fez amizade com pessoas nesse campo? Não é muito, porque nós éramos 3 e a gente ficou com medo de fazer mais amizade e de repente descobre que somos irmãs. Então vão falar essas 3 irmãs, então a gente fez pouca amizade para não desconfiar de nós. Para ninguém desconfiar que somos irmãs, a gente fez pouca amizade. A senhora chegou a ver morte em Auschwitz? Bastante. Todo dia quando saía de manhã da baraca, estava cheia de mortes lá na porta da baraca, cheio, que morria de noite. E eles deixavam esses mortos um dia, 2 dias, assim, para todo mundo ver. Se não quer trabalhar, se não vai suportar direito, então morre e fica jogado assim na baraca. E depois de 2 dias, o que eles faziam com os corpos? Eles tiravam os corpos e iam para o forno. A senhora sabia que tinha o forno? A gente sabia. Como vocês sabiam? Porque a gente encontrava os homens pelo muro, porque era separado mulher, separado homem. Mas tinha uns muros e quem estava mais tempo, os homens sabiam mais, porque os homens vieram primeiro da gente. Então eles sabiam que já tem forno. Eles contaram para a gente que hoje foi esse pro forno, hoje onde foi outro pro forno. Isso aqui a gente sabia do forno. Por isso ficamos sabendo do forno. Mas a gente vive por pura sorte. Não é que era mais forte ou mais esperto, mais saudável, por pura sorte a gente sobreviveu. A senhora chegou a ver o forno? A gente via a fumaça preta. A gente via quando ia para o serviço, a gente via a fumaça preta sair do chaminé. E sentia o cheiro de carne queimada. A gente sabia. E sentia cheiro de carne queimada. E a gente via o forno de longe, mas sempre de longe.
No caminho para o trabalho, a senhora tinha contato com as pessoas de fora do campo? Não, 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 porque ia uma turma para o serviço. Então, ninguém se preocupou com o outro, cada um ia sonolento, que nem o bicho. Quantas horas por dia levava esse trabalho? Dia todo, desde cedo até à noite.